paz do Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha sempre aqui nos nossos episódios da EBD Ágape, aqui através do canal do YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muito material de Deus para a sua vida. Ouça tudo da Escola Bíblica, mas você vai encontrar também outros tantos materiais preciosos, tá bom? E para me auxiliar aqui, me ajudar nesta obra preciosa, servindo ao Senhor com muita alegria, está aqui meu irmão Breno. Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais um momento juntos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Hoje uma palavra muito legal que fala de tempos futuros e do que já aconteceu também. Então vamos ter o nosso coração aberto e ver que Deus é o Deus dono do passado, do presente e do futuro e que Ele tem algo brilhante para as nossas vidas. Conosco sempre aqui também, Daniel. Contigo, Dan. A graça e a paz do Senhor Jesus. E reforçando e te lembrando, pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e faça as anotações preciosas para depois você estar estudando e revendo quantas vezes forem necessárias. Amém? É isso aí. Glória a Deus. E esse processo que Daniel sempre lembra é importante, porque quando você escreve, existe um processo na sua mente, só porque você está ali com essa mecânica, com esse movimento da mão. E isso reforça o seu aprendizado. Então, glória a Deus, creio que você já pegou todo o seu material, se não, você dá pause e vai correndo fazer isso, tá bom? Antes de entrarmos na palavra do Senhor, vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Muito obrigado pela tua palavra ao nosso dispor, muito obrigado por este alimento precioso, infindável. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já fez coisas maravilhosas, o Senhor já trouxe novas revelações, novos entendimentos. Nós já te agradecemos por tudo o que já está preparado para este dia, para os dias que virão. Primeiramente, Senhor, muito obrigado pela fé que está em nós para crer na tua santa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 de Ezequiel. Você já pode preparar sua Bíblia aí. Antes de irmos ao capítulo 17 de Ezequiel, a gente vai ler 2 Reis. Olhando os fatos de 2 Reis, né, aí, através desses fatos, nós vamos entender melhor o que está na parábola de Ezequiel 17. Ok? Então, vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 24, a partir do verso 8. Diz assim: Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe e seus servos, e seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no 8º ano do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os seus utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia
levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio destes, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele, e aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, e as pás e os apagadores e os perfumadores, e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de ouro puro e de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tornando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu, os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. 2 Reis, capítulo 25, verso 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos
Eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não tem mais ser servos dos caldeus. Ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que, no 7º mês, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias. E ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Muito legal fazer essa leitura, porque agora nós vamos ler Ezequiel, capítulo 17, e você agora lerá uma parábola, sabendo de fato de qual ambiente era tratado neste momento. Ezequiel, capítulo 17. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor. Uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas, veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois, apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor. Ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados dela para que ela seque? Tudo o que brotar dela secará. Não serão precisos nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a essa nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém. Tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento. Também levou embora os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de voltar a erguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado ele rompeu.
O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas são construídas e obras de cerco são erguidas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado. Como deu a mão em penhor e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão pela espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei, e eu o farei. Então, de posse da leitura que fizemos agora, né, 2 Reis 24, e a leitura de Ezequiel 17, vamos agora trazer aqui para vocês algumas revelações poderosas que Deus tem nos dado, ensinos poderosos. Começamos aqui com o nosso irmão Breno. Amém. Gente, olha só como é importante a gente estar lendo a palavra de Deus e, inclusive, de a gente buscar também a revelação pela própria palavra. Não é a única forma, a gente sabe que o Espírito Santo fala conosco e nos revela, mas a gente também pode, né, aprender com o que ele já descreveu na palavra de Deus. E a gente percebe o cenário. É um cenário que Jeremias já tinha, se eu não me engano, falado, e de que o povo deveria se entregar ao rei da Babilônia. Por quê? Porque aquela era uma ação do próprio Deus, né, disciplinando Israel. E o profeta Jeremias, você pode buscar em Jeremias, ele direcionando as pessoas a se entregarem sim ao rei da Babilônia. Né? Pode não ser uma coisa que seja muito popular, você ouvir que você deve se entregar a um rei, porque você deve ser disciplinado, mas busquem lá em Jeremias que é possível que você encontre, tá? E aí o que acontece? Deus traz em Ezequiel, você vê que esses profetas eles têm uma contemporaneidade, essa ideia de que essa parábola, né, trazendo Nabucodonosor como essa ave de vasta plumagem, que leva, como a gente viu lá em 2 Reis, a gente vê em 2 Reis a descrição histórica, né? E a gente vê em Ezequiel a descrição alegórica. Tá? Em 2 Reis a gente já vê o que aconteceu, lembrando que Ezequiel está falando antes de acontecer. Então, muito importante a gente estar atento às palavras de Deus, porque ele é fiel para cumprir, ele é zeloso com a sua palavra, como ele diz no início do livro de Jeremias. Então, o que a gente vê? A gente vê que o rei de Israel ele é levado para a Babilônia, o povo estaria ali, né, exilado, mas deveria se submeter, mas diz a palavra em Ezequiel que essa videira que representa Israel, e Israel é representado pela videira aí, que ela aponta os seus ramos para outra ave. E quando a gente vai nesse paralelo com a leitura que fizemos de 2 Reis, a gente vê que essa outra ave é o Egito. E vocês podem observar que no próprio Ezequiel 17, Deus já mostra que é isso. Né? Ele fala que eles vão para o Egito para tentar lutar contra o domínio dos caldeus, que são os babilônios, representados aí pelo rei, se não me engano, Nabucodonosor. E Deus diz que isso não vai dar certo, porque a disciplina está vindo dele. Era o momento que Israel tinha, do povo de Deus tinha, de estar debaixo da disciplina de Deus. Então Deus é um pai, sim, que traz a revelação, mas chega um momento que a sentença é executada e que nós podemos estar também com essa sentença executada sobre as nossas vidas, sendo executada. Se lembre, por exemplo, de Davi. Chega um momento que Davi peca e Davi olha para Deus e Deus olha para Davi e fala: escolhe o que você quer. Eu julguei, está julgado o que você fez,
mas eu vou ter que executar a sentença. O que é que você prefere? Você quer a sentença desse jeito ou desse jeito? Cair na mão dos seus inimigos, cair nas mãos de Deus, o povo perecendo, e se não me engano tinha mais uma. Então a sentença vem, é necessário, é justo, né, e que a gente possa aprender com ela também, tá? Então, muito interessante essa leitura paralela, porque nos dá fundamento, nos dá base para entender o que Deus está falando para aquele povo e transportar para a nossa época, de que quando estamos passando pelo momento da disciplina, que a gente venha a aprender com a disciplina, se arrepender, porque Deus é um Deus, sim, misericordioso, um Deus que está julgando o pecado e que está retirando a gente da situação do pecado. Então a gente percebe, inclusive no rei Davi, que ele tinha 3 opções, né? Deus fala, você quer que caia uma praga, você quer cair nas mãos dos inimigos ou você quer cair nas minhas mãos? E Davi diz que não quer cair nas mãos dos inimigos, os inimigos não têm misericórdia, ele não quer a praga sobre o povo, né? Que o povo não pague pelo que ele fez, e ele diz, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Davi, ele recebe uma promessa, né, de que o Messias viria dele. E a gente está vendo aí nessa parábola a questão do cedro. Observem que a ave, né, com vasta plumagem, ela tira o topo do cedro. O cedro, ele é uma árvore, né, tipo assim, tem um tipo de madeira que ele é alto, ele é vistoso. Está representando um reino muito bonito, ou um reino vistoso, um reino talvez poderoso, né, pelo menos aos olhos dos homens. E Deus diz que vai pegar o topo do cedro, a linhagem de Davi, né, e vai, primeiro, historicamente trazendo, que vai colocar na Babilônia, né, que eles deveriam suportar aquilo, o povo se rebela, mas no final é lindo, porque Deus diz o seguinte, olha, ainda que vocês tenham se rebelado, aí Deus vai usar a figura dessas aves, né, ele vai trazer para ele mesmo. Observe que na primeira metade, digamos assim, na primeira parte de Ezequiel 17, as aves simbolizam grandes reinados, e o cedro também. A primeira ave é Nabucodonosor, o reino da Babilônia, tirando o rei de Israel, colocando na Babilônia no exílio, mas sustentando aquele rei. E Israel deveria suportar aquilo ali, tá? A Bíblia diz que a videira Israel decide se rebelar, jogando suas raízes para o Egito, para outra ave, e que aquilo não vai dar certo. Mas aí vem depois Deus e traz uma linda figura de linguagem que a gente já conhece, uma alegoria que a gente já conhece. Ele diz, eu mesmo tomarei do cedro, da ponta do cedro, e levarei e plantarei nos montes de Israel, e será um reino eterno. Então observe que Deus está dizendo que vai tirar da semente da realeza, da semente de Davi, o topo, o ápice do reino de Israel, do reinado de Israel foi na época de Davi. Então Deus vai tirar daquele cedro, da ponta do cedro, uma semente, um broto, e vai plantar esse broto nos montes de Israel, e vai gerar um reino eterno, e nesse reino, gente, olha que fantástico, nesse reino, várias aves, as aves vão se aninhar ali. Então será um reino para toda a humanidade. Nós conhecemos aquele que é a semente de Davi, que foi plantado no monte de Israel e que oferece um reino a todas as nações. Inclusive, observe que o próprio Jesus, numa das parábolas, ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que é muito pequenininha, mas que é plantada. E que quando plantada, ela gera uma grande árvore. Note, apesar de pequena, como o broto era pequeno, ela é plantada, gera uma grande árvore e as aves do céu se aninham. Olha como é interessante, a nossa leitura da nova aliança, ela pode ser modificada, ou melhor, talvez interpretada e entendida quando a gente pega a antiga aliança. Vamos nos recordar que Jesus ali estava falando com os judeus. E eles teriam já o conhecimento da lei e dos profetas. Então, o reino de Jesus é um reino eterno e é um reino que, desde Gênesis, agora em Ezequiel e o próprio Jesus falando, é um reino para toda a humanidade poder se alinhar. Porém, a base desse reino é a semente de Davi, lá na Nova Aliança, Jesus falando, a semente da mostarda, que aqui em Ezequiel é representada como um pedaço, como um broto do cedro. Só um adendo nisso aí, Breno,
que a gente pode ver aqui o Cântico de Maria, é algo muito bonito, né? Lucas 1, a partir do verso 46, ela diz assim: Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. E assim dá seguimento. Mas eu queria fazer nota aqui, né, trazer aqui para vocês, queridos irmãos que nos ouvem, verem a extensão dessa parábola, que a promessa não começa na parábola, a promessa começa em Gênesis. A parábola vem para nos trazer uma lembrança em cima de um fato e de que há esperança, e de que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E aqui em Lucas, a gente vê, né, essa fala de Maria, esse cântico, essa adoração, trazendo mais uma vez aqui essa parábola e essa questão, né, desse pequeno ramo que será tirado. Enfim, continua, Brenão. Então, como a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Gente, a gente não precisa, às vezes, pensar muito em como aplicar para a nossa vida. A primeira aplicação é você ver que Deus realmente vela pela sua palavra. Tá? A primeira de todas, de que Jesus realmente ele tem sido profetizado, a lei e os profetas falam de quem é Cristo. Quando a gente ouve isso lá, o Jesus ensinando para os seus discípulos, que a gente está vendo agora que isso é realmente real. Um outro ponto interessante é Deus é poderoso o suficiente para pegar a sua fidelidade, que parece pequena, falo sua fidelidade, falo a fidelidade sua pessoal, você é fiel a Deus, que parece algo pequeno, e transformar isso numa grande árvore que aninha nações. Então, que a gente não venha a desprezar os pequenos começos ou a desprezar a, entre aspas, pequenez da sua fidelidade a Deus. Deus tem falado sobre o remanescente, os profetas eles traziam, olha, o remanescente de Israel é que vai ficar. Deus tem poder para pegar a sua força de vontade com Deus, o seu amor com Deus e fazer com que pessoas ao seu redor se aninhem, tá? Então vamos sempre lembrar de que Deus não precisa de um grande começo. Ele precisa da nossa decisão pessoal. Foi assim na palavra do Senhor com Abraão, foi com uma família que começou o reino de Israel. E, da mesma forma, as suas atitudes em Deus, que parecem ser um pontinho no meio de muita coisa que acontece no mundo, é a semente necessária para que o agricultor Deus possa dar o alimento para que isso se torne uma grande árvore para trazer vida a várias pessoas. Então, não vamos nos esquecer, não vamos olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias difíceis, as circunstâncias muitas vezes não cristãs, e acreditar que nós temos que tomar essa forma. Não. Deus ele tem poder para fazer com que a sua atitude, mesmo sendo uma dentre várias pessoas que estão fazendo aquilo, seja a atitude que vai gerar para a eternidade. Amém? Então não vamos nos esquecer do poder de Deus em fazer isso nas nossas vidas. Então temos o aprendizado histórico a respeito de Jesus e o aprendizado que a gente pode fazer com as nossas ações hoje. O que você faz é muito importante. Se você vai até a casa de alguém e prega a palavra de Deus, a gente que está aqui agora falando da escola bíblica, tentando ensinar pessoas, parece uma pequena semente, mas se lembrem, uns plantam, outros regam, mas glória a Deus, porque ele tem poder para dar o crescimento. Glória a Deus, que comentário maravilhoso, muito pertinente, né? Muita sabedoria da sua parte, Breno, glória a Deus por isso. Vamos, né, usar bem o tempo, então não vou tecer nenhum comentário em cima do que você falou, porque eu creio que aquilo que eu senti um pouco mais de colocar, eu não vou fazer. Eu vou deixar para que o nosso precioso amigo, o Espírito Santo, fale ao coração dos nossos irmãos. O Espírito Santo vai completar essa obra, porque
assim, Brenão, eu vou colocar em exercício agora algo muito precioso que a palavra nos ensina, que é a oportunidade que nós temos de experimentar o agir de Deus, de não querer fazer tudo e, assim, a gente realmente demonstrar dependência em Deus, né? Então, a obra que você acabou de fazer, você deu o seu 100%. O que vier agora, eu não quero que seja meu, porque é humano. Por melhor que seja a minha intenção, não chega nem perto, né? Não é nem um sopro perto do que o Espírito Santo vai fazer no coração dos nossos irmãos através da obra que você realizou, através das palavras que você trouxe. Glória a Deus pela sua vida. E em cima disso, eu só queria pontuar o seguinte, em termos práticos, Ezequiel 17, e eu deixo para vocês, meus irmãos, é o que eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, aos olhos humanos seria muito bom eu trazer revelações que eu tive, entendimentos, outras passagens bíblicas, seria muito bom. Mas eu quero experimentar algo excelente. Eu quero experimentar o que no momento vem ao meu coração como o que é certo. E o que é certo agora é interceder pela sua vida, para que essas palavras, o agir de Deus através da vida de Breno, seja agora usado, né, para tirar da sua vida o melhor azeite. Então, resumindo, o que é bom nem sempre é certo. O certo sempre será bom, ainda que aos nossos olhos não pareça bom, porque, como o Breno falou, Deus disse, olha, vocês vão ser levados cativos. Suportem esse ambiente. Israel provocou a minha ira. É necessário. Foi bom? Não. Era o certo? Sim. Então nós devemos optar pelo certo, ainda que contrarie a nossa natureza. Tá bom? Você só vai ter esse discernimento através do Espírito de Deus. E aí eu te convoco, tá? Ter uma vida em santidade, começando a partir de agora a você dar glória a Deus por todas as coisas. E no momento em que você não souber o que fazer, fica orando em línguas e dando glórias a Deus. E o Espírito de Deus fará em você uma grande obra e você fará a coisa certa. Amém? Glória a Deus por isso. Eu exalto, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado. Deixa aqui o seu comentário sobre as suas experiências com essa vida em santidade. Nós precisamos crescer com você, com o seu comentário. Você também é um agente de Deus para nós. Nós crescemos com o corpo, né? Nós precisamos te ouvir. Deixa aqui o seu comentário. Curta esse episódio também, para que o YouTube leve essa mensagem, exponha, né? Exponha essa mensagem para outras pessoas e elas também sejam evangelizadas, alcançadas, sejam resgatadas, sejam renovadas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Amigo Espírito Santo, muito obrigado pelas tuas surpresas. Te peço agora, meu amigo, assim como você tem vindo aqui no meu coração, no meu espírito, e tem ministrado coisas poderosas, tem me mudado, assim na vida de Breno, Daniel, Marina, Jaqueline, Pastor Flávio, Bruno. Muda, Senhor, transforma, opera em cada um desses irmãos que nos ouvem. Amigo Espírito Santo, muda a chave, tira todo impedimento da mente humana, tira toda a barreira, todo o trauma, toda a reação da alma marcada por um fato, marcada por ensinamentos corretos, marcados por uma realidade violenta. Amigo Espírito Santo, o seu poder supera todas essas coisas juntas. Amigo Espírito Santo, eu clamo agora
que você vá até essas pessoas, até as pessoas que são apresentadas em oração neste momento. Trabalha no coração delas. Amigo Espírito Santo, todo o poder está em ti. Você pode todas as coisas, amigo Espírito Santo. Nós cremos, nós temos vivido o teu operar, o teu agir. Por isso nós clamamos pela tua intervenção em todo o corpo de Cristo, mas principalmente nesses irmãos que nos ouvem neste momento. Ouve essas petições e traz o discernimento sobre o que é certo ser feito. Se é certo essa conquista, se é certo esse ambiente, se é certo essa decisão tomada, traz a luz. Você é a luz, amigo Espírito Santo. Vem, amigo Espírito Santo. Sem ti nada podemos fazer. Nós não enxergamos um palmo, nós não sabemos o que vai acontecer no próximo milésimo de segundo. Mas você já sabe de tudo, meu amigo. Nos ajuda. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Papai querido e maravilhoso. Nós te louvamos, bendizemos a Trindade Santa. Oh, que bênção. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá, terminando aqui mais uma EBD. Curta, compartilhe, chame outras pessoas para estarem ouvindo contigo. Junte-se com outras pessoas para compartilharem da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina, né? Como ter santidade é falando entre vós com cânticos, salmos, hinos espirituais, e é esse exercício que a gente tem que fazer diariamente, tá bom? Que Deus te abençoe, te faça prosperar, que a sua face se curve sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Glória a Deus. Um abraço.